galera, beleza? Para você que ainda não me conhece, sou o Brunelli, professor do Script Math. Nessa aula aqui eu vou falar sobre o fatorial alternante, tá? Em inglês, Alternation Factorial, tá? E como pré-requisito, eu gostaria que já tivesse assistido, tá? As aulas que eu fiz sobre o fatorial e sobre o somatório, para entender aqui essa que eu vou explicar agora, tá ok? Então vamos lá. Ele dado por isso aqui, tá? O fatorial alternante de n é igual a esse somatório, tá? Daqui a pouco a gente chega nessa parte, a gente vai perceber esse padrão, só que vamos fazer um exemplo aqui, tá? O do zero, se o n for zero, fatorial alternado, como aqui é menor que o limite superior é menor que o limite inferior, eu já expliquei que isso aqui dá zero, tá? Aí do 1 ficaria como? O n vale 1, então o i vai variar de 1 até 1, ou seja, vai ser a própria função de 1, tá? Então vai ser o menos 1 elevado a 1, menos 1, porque o i vai ser 1, tá? Vezes o i que vai ser 1. Então, isso aqui vai dar 1 menos 1 dá 0, então qualquer coisa elevado a 0 dá 1, vezes 1 fatorial, que é 1. É o próprio 1 fatorial, certo? O de 2 vai ser como? Vai ser o i valendo 1 primeiro, depois o i valendo 2. Então, o n vale 2, tá? E agora o i valendo 1, tá? O i valendo 1 aqui e aqui, depois o n valendo 2 e agora o i valendo 2, tá? Para quem já fez as aulas de somatório, vai perceber o seguinte: 2 menos 1 é 1, e menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1 fatorial, vai ficar menos 1 fatorial. Mas, aí isso aqui vai dar o zero, né? Vai dar 1 elevado a 0, que é 1, vezes 2 fatorial. Aí, se a gente fizer a conta, dá 1, tá? Do 3, substitui o n valendo 3 e faz o i variando de 1 até 3. A gente vai ver que vai ficar o quê? 1 fatorial menos 2 fatorial mais 3 fatorial. Depois, se a gente fizer o 4, mesma coisa. Vai ficar isso aqui. Aí, o que eu quero que você perceba é o seguinte, cara. Se eu catar, tá vendo aqui, ó. Aqui era o 2, tá? O n valia 2. Vamos pegar esse de exemplo. Então, a gente pega o 2 fatorial, tá? O n fatorial, e faz o que? Tira o anterior, que era 1, né? 1 fatorial. Mesma coisa esse aqui, ó. Percebe que vai alternando, tá? O sinal de menos mais, menos mais. Aqui, menos mais, menos mais. Só que se a gente analisar cada termo, tá? Aqui antes 1 estava positivo, aqui 1 está negativo, aqui 1 está positivo, negativo. Agora o 2 antes estava positivo, aqui está negativo, aqui está positivo. Agora o 3 estava positivo, ficou negativo. Só que, o que acontece? Perceba que no 3, o fatorial alternante de 3, tá? É o 3 fatorial. Aí, perceba que esse aqui é, na verdade, o fatorial alternante anterior, só que com sinal invertido, tá? Ou seja, é o menos fatorial alternante do 3 menos 1, que é o anterior, certo? Então, o sinal invertido dele. Mesma coisa aqui, ó. Era o fatorial alternante de 4, tá? Então é 4 fatorial menos o fatorial alternante anterior, tá? Porque ele inverteu todos os sinais. Por isso que vale essa identidade aqui. Tá, cara, mas eu te pergunto, a gente percebeu esse padrão aqui, certo? Que isso aqui é igual a isso. Só que, vamos agora provar, tá? Provar algebricamente. Então o que eu fiz aqui é o seguinte, esse n fatorial, ele permaneceu, tá? Igual. Então, esse fatorial alternante aqui de n menos 1, é o que? Eu só substituir o n, tá? Eu substituí o n menos 1 que está aqui dentro, tá? No lugar do n. Então, onde tinha n aqui na função, eu pus n menos 1, tá? Então, aqui, ó, n menos 1 e o n menos 1, tá? Menos i. Aí, percebam que eu permaneci aqui o n fatorial e eu permaneci o menos, só que aqui dentro do somatório, o que que eu fiz? Eu tirei esse menos 1 aqui, tá? Do expoente do menos 1, tá? Do próprio. Aí lembra daquelas propriedades das aulas de introdução, que se a gente catar a mesma base, multiplicar, que a gente faz, somos expoente, tá? Então, n menos i mais menos 1 daria isso a mesma coisa aqui, tá? Então, eu permaneci ali. E o que eu fiz? Esse menos 1 elevado a menos 1, o que é? Ficaria menos 1 sobre menos 1, né? Como a gente viu lá nas aulas. E 1 sobre menos 1 daria menos 1. E esse menos 1 aqui, como ele é uma constante dentro do somatório, ele sai. Aí ele sairia multiplicando menos 1 vezes o somatório. Só que tem um sinal aqui, então faria a regra de sinal, menos com menos daria um mais, tá? E tiraria aquele menos 1 de lá.
Agora percebam que a gente tem o somatório do 1 até o n-1, seria a mesma coisa que a gente catar o somatório do 1 até o n, tá? A gente vai até o n. Aí que é até o n-1, que a gente faz? Que nem lá nas aulas de somatório, a gente vai desse índice aqui inicial até o final e corta esse final que a gente não quer, tá? Então o que a gente tem que cortar é o quê? É o n. Então tem que tirar menos o somatório aplicado do n até o n, que no caso coincidiu do seu o próprio. Que aí a gente teria esse somatório do 1 até o n menos o somatório do n, tá? Aí daria o somatório do 1 até n-1, tá? E o que acontece? Somatório aplicado em n daria o quê? Daria menos 1 elevado a n menos n, que daria 0, aí ficaria 1 vezes o n fatorial, que daria n fatorial. Aí catar esse n fatorial menos n fatorial, eu coloquei cada um entre parênteses pelos mesmos motivos lá das outras aulas, tá? Para explicitar cada somatório, para não confundir os índices. Aí cortaria n fatorial com n fatorial e sobraria o próprio fatorial alternante de n, tá? Como se queria demonstrar. Cara, e se você já assistiu também a aula de termial que eu fiz, tá? O número triangular, ele era dado pelo n e o ponto de interrogação, tá? O somatório de i indo de 0 até n, ou 1, tá? Não faria diferença colocar 0 ou 1, porque na hora de colocar essa função aqui em 0, vai somar o 0 e não faz diferença. Mesma coisa essa aqui, poderia ser 0 também, mas vamos deixar 1 assim, porque eu quero fazer um análogo, tá? Cara, supondo que a gente fosse fazer um análogo do fatorial alternante para o somatório, tá? Para o termial, para o número triangular. Tá, eu vou fazer essa representação aqui, ela não existe, tá? Estou fazendo essa brincadeira contigo, pra gente perceber essa analogia, tá? Então, o fatorial alternante, ele tinha isso aqui igualzinho, né, essa parte, só que aqui era um i fatorial, tá? Agora o termial, eu vou chamar de subtermial, tá? E usar essa notação aqui, porque mais pra frente a gente vai ver o subfatorial, tá? Que ele é definido assim, ó. Isso aqui é outra coisa. Mas eu vou usar dessa forma aqui, já que não existe, eu posso fazer o que eu quiser. Só para representar, tá? Então ele ficaria aquela mesma coisa assim, tá? Por exemplo, ó, o 4 subtermial seria 0. Quando a gente quer alternar os sinais assim, a gente põe essa representação aqui, beleza? Do menos 1. Então 0, menos 1, mais 2, menos 3, mais 4, tá? Perceba que a cada um, o 0 no caso de número par não faz diferença, tá? Porque ele vai ficar ali e vai somar 0, não tem problema nenhum. Então a gente só vai catar os 4 mesmo, tá? Do 1 até o 4, então que tem 4 números, tá? Então perceba que a cada 2 vai sempre dando o resultado 1. Então a gente somaria 1, se tivesse mais 2, o outro par seria mais 2, mais 2, mais 2, que sempre daria, cada duplinha daria 1. Então a gente soma, a gente cata essa quantidade n de números que tem, tá? De forma geral, o n, tá? O n, e divide por 2, tá? Divide por 2, porque é cada grupinho. Aí somaria n sobre 2 vezes 1, que daria n sobre 2. No caso do 4, 4 sobre 2, que deu 2, tá? Agora, quando é número ímpar, o que acontece? No caso do 5, ele vai até o 5, tá? Então, só que a gente tem que pegar até o 0, tá? Até o 0 por quê? Porque é o 0 com 1 que vai dar 1. Aí depois o menos 2 com 3 que vai dar 1, tá? Então, a gente tem que pegar os 5 números que a gente tem, ou seja, até o n, mais 1, tá? Que é o 0. Nesse caso, ele faz essa diferença pra gente. Então, por isso que, para números ímpares, a gente precisa catar esse n mais 1 sobre 2, tá? Porque vai ter essa n mais 1 quantidades aqui somando, só que a cada duplinha também vai fazendo 1, tá? E soma 1, n mais 1 sobre 2 vezes. Que dá isso aqui no caso do 5. O n é 5, então deu 3, tá? Porque 1 mais 1 mais 1, 3. Essa seria a forma da gente calcular esse somatório. E perceba, cara, que da mesma forma que o fatorial alternante, a gente cata o 5 menos o anterior, tá? Menos o subtermial anterior, tá? Porque troca todos os sinais. Então ela tem essa mesma propriedade, se deduz daquela outra mesma forma que eu mostrei, tá? Pro fatorial. E, de forma geral, a gente já tinha visto lá nas outras aulas que n sobre 2 e n mais 1 sobre 2 se define para n natural, né, tudo n natural, ele pode ser definido assim, ó, n sobre 2 é a função teto,
tá? Se você já viu a função teto lá na aula de função teto, tá? Óbvio. Então, o n subterminal ele poderia ser dado pela função teto de n sobre 2 para n natural, claro, n pertencente aos naturais, beleza? Agora, para n, continuando para n natural, se a gente catasse o n menos a função teto do n sobre 2 para números naturais, né? No caso, como exemplo aqui o 3, se eu catar o 3 menos, lembra que isso aqui dava meio, aí a função teto era o próximo natural, né? Então, que seria o 2. E a função piso, analogamente, tá? Em vez dela ser as tracinhos para cima, os tracinhos para baixo, que é o piso, ou seja, é o natural de baixo, tá? Então, o natural de baixo do 1,5 é 1. Então, de fato, essa propriedade ela vale para números naturais só, para outros não dá certo, tá? E outra relação que a gente pode fazer com a função piso é essa definição aqui do número, isso aqui é um número decimal, tá? São as casas decimais de x é igual ao x, no caso aqui vale para qualquer real, por isso que eu pus o x, tá? Para x pertencente aos reais, tá? Então não precisa ser só natural. Até mesmo porque natural não tem as casas decimais, né? Então daria sempre 0. Se a gente colocasse um natural menos a piso do natural, que é o próprio natural, daria 0. Faz sentido. Agora, como exemplo aqui, eu peguei as casas decimais de 4,872, que é o próprio x, tá? Menos a piso, a função piso disso aqui, que é o natural para baixo, tá? É o que? É o 4, tá? É o 4. Então, se a gente catar isso menos o 4, sobra só 0,872, que são as casas decimais do 4,872. Beleza? Então eu queria concluir isso aqui por essa aula, cara. E espero te ver na próxima, que eu vou acabar mostrando outras notações sobre fatoriar, um outro tipo de fatoriais também, tá? E logo mais a gente vai ver algumas notações especiais de setas. Até a próxima, cara. Deixa nos comentários se curtiu. Se ainda não é inscrito, se inscreva aí. Valeu!